Vamos abrir comentando o assunto da cúpula do Mercosul. O presidente Lula comanda hoje a reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diz que o encontro ocorrerá em meio às vésperas da posse de Javier Milei na Argentina e às vésperas da crise definitiva entre Venezuela e Guiana. A cúpula acontece no Rio de Janeiro e reúne os países do bloco, que são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em seu discurso, Lula afirmou que o Mercosul não pode ficar alheio à tentativa da Venezuela de anexar o território de Essequibo, na Guiana. Abre aspas. Caso considerado útil, o Brasil e Itamaraty estarão à disposição para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. Nós vamos tratar com muito carinho, porque uma coisa nós não queremos na América do Sul, é guerra. Não precisamos de conflitos, fecha aspas. Rafael Macris, eu quero começar com você. Eu não estou entendendo o começo da frase do presidente. Caso seja útil, você já começa se excluindo da reunião. Olha, eu não quero me meter. Como não quer se meter? O Brasil é a maior economia, a maior potência militar da América do Sul, a maior extensão territorial, o líder geopolítico do continente. Como é que nós vamos dizer ao ditador Nicolás Maduro, que está colhendo um plebiscito para invadir a Guiana, e já colheu o referendo, melhor dizendo, que é mais autoritário ainda? Eu vou invadir, vocês concordam? Isso é referendo. Plebiscito é, eu posso invadir? E o Brasil vem timidamente falando isso e vai tratar com carinho. Carinho. Eu tinha um professor de Direito Internacional Público que dizia, no direito internacional, se você não tem canhão, você não tem direito. Vamos ver se o carinho vai dar certo. Você acha que o amor dessa vez vencerá? Com certeza não, Capês. Primeiro, boa tarde a você, a todos os debatedores aqui, a todos que nos acompanham pela televisão. Eu acho muito difícil o que está acontecendo hoje do Lula se colocar como uma opção de recurso de paz numa situação como está. Isso visto que o nosso governo federal recebeu com tapete vermelho o ditador venezuelano aqui no país. O Maduro é considerado, e ele é um ditador, isso daí todos sabem, e não pode ser tratado como um democrata, como é tratado aqui pelo governo da esquerda, pelos petistas, pelos psolistas, pelo pessoal do PCdoB. A gente tem que considerar ditador como ele é. E olha o que ele está fazendo agora com relação à questão da Guiana. O Brasil deveria se posicionar de forma dura e se colocar contra esse absurdo que está acontecendo. Agora eu acho difícil o Lula se posicionar dessa forma frente aos afagos que ele faz ao ditador da Venezuela, Capês. Doutora Raquel Galinatti, nós estamos falando de dois países, Venezuela e Guiana, cuja fronteira ao sul é intermediada pelo norte do estado de Roraima. Ou seja, o melhor ponto para a Venezuela invadir a Guiana passa pelo estado de Roraima, inclusive por matas densas que lá se encontram. A Venezuela está querendo a parte da Guiana chamada Essequibo. É a Guiana Essequiba. São 70% do território da Guiana. Curiosamente, os 70% onde tem 11 bilhões de barris de petróleo. Raquel, em 1899, há 124 anos atrás, uma corte internacional outorgou a parte de Essequibo para a Guiana. Em 1966, a Convenção de Genebra disse que poderia voltar a ser discutida a questão. Voltar a ser discutida. Mas o Conselho de Segurança da ONU já disse, a invasão é um crime internacional. Agora, o ditador Nicolás Maduro, na sua opinião, está fazendo um discurso para o público interno,
porque ele vai ter eleições presidenciais o ano que vem e todo ditador gosta de uma guerra para unir o povo em torno de si? Ou será que ele está levando a sério essa loucura de invadir esse Essequibo, onde tem diamantes, minérios, 11 bilhões de barris de petróleo? Se ele fizer isso, o que acontece, você com a sua experiência em termos de segurança pública? Boa tarde a todos, boa tarde, querido professor e mestre Fernanda Capês, uma excelência no mundo jurídico. O que eu acredito é que a partir do momento em que se ameaça a soberania de um Estado, com pretextos que sejam, que são colocados à pauta, o pretexto maior é se apropriar economicamente desses 70% da Guiana, que, aliás, a Corte Interamericana de Justiça em Haia já pôs um ponto final, falando que não há a menor possibilidade de anexação deste território da Guiana para a Venezuela. Então, qualquer subterfúgio colocado pelo Nicolás Maduro não só é populista, como é irresponsável e é, sim, uma ameaça à soberania de outros estados. Eu percebo que, pelas últimas falas do presidente Lula, me parece que, pela primeira vez, ele está, sim, respeitando a Constituição ao dizer que, do Brasil, a Venezuela, e principalmente o Nicolás Maduro, não terá o menor espaço para poder atacar um outro Estado soberano. É uma grave crise internacional, não só na América Latina, mas uma grave crise internacional iria ocorrer. Acredito que essas ameaças, elas são muito para estudar o terreno e a possibilidade de quais seriam os aliados para impedir uma possível invasão. Os Estados Unidos já prontamente já se colocou ali completamente contrário, o próprio presidente Lula também. Então, eu acredito que é um termômetro ali para também avaliar o seu próprio populismo de ditador. Muito bem. Agora, Alessandro Assoni, a ExxonOil já tem um pré-contrato de parceria com a Guiana para explorar o petróleo em Essequibo. Os Estados Unidos já falou que não vai ficar quieto se houver a invasão. O Brasil se posicionou contra a invasão, já colocou que ele é contra a invasão da Guiana, mas nós não vamos partir para uma intervenção militar. Eu tenho certeza, não é da tradição do Brasil iniciar guerras contra nenhum país. O Brasil vai apenas proteger suas fronteiras, porque pode ter um fluxo migratório muito grande. E o perigo é a Venezuela se aproveitar desta guerra para os seus grupos paramilitares, para organizações de narcotráfico, organizações de garimpo ilegal, organizações de tráfico ilícito de madeira penetrarem pela Amazônia brasileira e lá se instalarem numa manobra diversionista. Já passou da hora do Brasil montar uma força militar para guarnecer a Amazônia, seja a Marinha guarnecendo a Amazônia Azul, seja o Exército e a Aeronáutica Amazônia Verde. O que vai dar isso? O Maduro vai invadir a Guiana? E o que vai acontecer, então, se isto ocorrer? Eu acho que na questão da proteção lá de Roraima, o efetivo militar já foi ampliado, já está sendo ampliado, passou de 70 para 120 homens e está ampliando cada vez mais, não só com os blindados, mas com uma equipe especialista em combate em selva. É considerado o melhor batalhão, a melhor equipe militar em questão de combate em selva. Então, eu acredito que é justamente para evitar o acesso e essas rotas migratórias e até a questão do narcotráfico que possa vir a se inserir por lá. A questão de Maduro já muda seu discurso, falando que a invasão poderá ser feita por mar. Já foge, porque fala que os blindados e os que uma parte dos poços ali, a maior parte dos poços de petróleo estão no mar. Então ele pretende não fazer, muitas vezes, uma incursão terrestre, mas roubar os pontos de extração de petróleo. Essa é a palavra, roubar. E aí pode ser que os Estados Unidos entre na parada, porque é o quintal dele, né? E se os Estados Unidos entrar na parada, a Rússia perderia a oportunidade de usar a Venezuela como um proxy, que é uma guerra por procuração, para perturbar os Estados Unidos. Já pensou se o Maduro entra no jogo do Putin
e atua como um órgão que declara guerra aos Estados Unidos para perturbá-lo. Aí, eu acho que ele não é louco, hein? Ditador, mas não é louco. Já teve Ou se for louco, não é bobo. Já teve um evento no passado que os Estados Unidos ameaçou a questão de uma intervenção na Venezuela e o próprio Putin mandou 2 aviões com a sua tropa de elite para dar apoio à segurança do Maduro. Se não me engano, foi 1 ou 2 anos atrás, ou até 3 anos atrás. Foi, eu vou te falar quando. Era segundo ano do governo Dória, foi 21. Peraí, foi 20, ele se elegeu em 2021. Eu lembro que chegaram esses aviões com a tropa de elite de Putin para dar proteção exatamente ali. Então, quer dizer, existe aquela situação de quando ele pegou e invadiu a Ucrânia, ele tinha na cabeça dele, o Putin, ele tinha a mentalidade de que avisou praticamente Zelensky que parasse de atacar as províncias já separadas. Eu estudei muito aquela região, então a questão é que quando o Zelensky ganhou as eleições e acabou ganhando, por sua vez, o Congresso inteiro, aí ele começou a fazer uma ação de retaliação nas províncias já separadas. E foram praticamente 5 mil russos mortos. E aí o Putin avisou, falou, se vocês continuarem matando os russos, eu vou invadir. Você acredita, só para a gente situar aqui, porque uma das nossas preocupações é não deixar o telespectador que nos acompanha, o youtuber que nos acompanha, mal informado. E a mídia principal está mentindo descaradamente para o público em geral, no mundo inteiro. E quando você vai contar a verdade, porque a gente quer trabalhar em cima de fatos, aí, não, você é de esquerda o caramba. Eu sempre fui de direita. Agora, essa questão de que a Rússia invadiu a Ucrânia para redesenhar o mapa do mundo e ampliar e voltar às fronteiras da União Soviética, desculpe, é importante a gente ter as informações certas. Nós temos aqui, já no Arte na Guerra, tem várias entrevistas gravadas a esse respeito. Imagine se a Ucrânia entra na OTAN e a OTAN, os Estados Unidos, colocam mísseis balísticos com armas nucleares ali na fronteira. Os Estados Unidos não aceitou isso quando Cuba tentou fazer. Exatamente, não é? Então eu queria que você também abordasse rapidamente essa questão, ainda que não seja o nosso ponto principal. Sim. E depois já vamos ouvir o Ricamelo, que já tem um outro assunto aí, porque parece que está os Estados Unidos entrando na parada. Eu já estou começando a ficar preocupado que vai ter guerra no nosso quintal. Cuidado, hein? Mas nós estamos mais pro sul, hein? O pessoal que está na região norte já vai ser os primeiros a pegar as balas perdidas. Rapidamente, qual a sua opinião? Mas a ideia é que o público entenda que nada acontece por acaso e as notícias cheguem deturpadas. O Putin realmente deu um recado e aí ficou, com as sanções, ele começou a cutucar o resto do mundo. A primeira que ele cutuca é através do Irã, para fazer uma ação dentro do Hamas para provocar os Estados Unidos de gastar mais dinheiro. Então ele está fazendo que os Estados Unidos gastem mais dinheiro com a Ucrânia, com a questão de Israel e agora com a incursão que se tiver uma Maduro que pode estar lá fazendo, eu acho com um efeito muito mais fake, porque uma pessoa que vai fazer uma ação militar, ele faz um encontro onde coloca o plano de invasão. Olha, você falou um ponto importante. Não duvide se isso for mais uma manobra da Rússia, porque os Estados Unidos já está com 2 frentes de guerra. Exatamente. Primeiro, na Ucrânia. A segunda, muito suspeito o ataque terrorista do grupo terrorista Hamas, no momento que a Arábia Saudita está se aproximando de Israel. Não estou dizendo que a Rússia determinou esse ataque, mas muito estranho também esse ataque. Aí você tem Taiwan, que os Estados Unidos já está se preparando para um possível confronto com a China, que pode não ocorrer, mas é uma guerra de desgaste. E agora você tem a questão da Venezuela, Ricamelo. Isso não é mais guerra fria, isso é guerra de desgaste.